A jovem alemã, de origem judaica, foi vítima do nazismo, que apesar dela ter tido um final muito triste no campo de concentração, não impediu dela ter criado um diário que iria vir a impactar o mundo no futuro. Mostrou um período do tempo no qual ela vivia na clandestinidade, em condições de muito medo e aflição em um sótão de um apartamento, mas que mesmo assim a sua escrita conseguia ser doce como mel. Detalhe, em um período conturbado da Segunda Guerra Mundial. O que eu posso te dizer, fica comigo para eu detalhar muito mais a história dessa Anne Frank, uma garotinha que sofreu muito em tempos sangrentos, mas mesmo assim ela conseguia força para escrever, e não era qualquer escrita, era uma palavra que simbolizava o amor em um período de guerra. Fala galerinha boa, cheguei, estilo Taco Bell, e pra quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu, Bertolino. Mas antes da gente embarcar nessa emocionante história da Anne Frank, eu quero te propor um desafio de bater uma meta de 20 likes, somente 20 likes. Então bora comigo bater essa metazinha de 20 likes? Então se inscreve no canal, deixa seu like, e você fazendo isso, a única coisa que eu te peço é, solta a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Eu Bertolino. Vamos embarcar nessa história então para eu te apresentar de fato quem foi a Anne Frank. É claro que eu preciso te apresentar todos os integrantes da família dela, que eram composta por 4 pessoas. A Anne, é claro que é a nossa protagonista, uma história muito emocionante que eu acredito que você vai gostar muito. Os seus pais Otto Frank e Edith Frank, e a sua irmã, que na época era 3 anos mais velha, chamada Margot. Anne Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 12 de junho de 1929. E nesse período a Anne meio que levava uma vida moderninha, meio que bacana, tudo era tranquilo naquele local. O seu pai Otto, que era de origem judia, tinha ali vários negócios naquele lugar, e eles eram considerados família de classe média. Então, agora que eu te apresentei os membros da família, mostrei que eles eram de classe média e que também era de origem judia, eu sinto muito te informar, mas essa felicidade toda não durou muito tempo, por causa de um acontecimento muito famoso naquela época. Um acontecimento muito marcante, mais precisamente em 1933. Pois foi esse ano que um carinha chamado Hitler se tornou o chanceler da Alemanha. Hitler, no qual dispensa a apresentação, que era o líder do partido nazista, e agora tinha como meta colocar em prática o seu maior plano de governo, que era colocar em prática a perseguição dos judeus. Milhares de judeus viviam na Alemanha, eles tinham até que uma vida normal lá, e milhares deles eram comerciantes. O judeu sempre foi disso. O judeu sempre teve o poder de aquecer a economia, sempre mexeu com o dinheiro. E eles escolheram a Alemanha para fixar naquele lugar e assim eles fizeram moradia lá. E essa perseguição aos judeus, no qual eu falei, iria dar início ao chamado Holocausto. E para os judeus que antes era legal viver ali na Alemanha, depois da chegada do Hitler, aquilo se tornou uma tormenta. Hitler de fato mexeu com a comunidade de judeus na Alemanha. Sendo assim, milhares de judeus sofreram com a perseguição, e também não seria diferente com a família da Anne Frank. A família da pequena Anne também sofreu e muito. Todos os judeus basicamente sofreram. Mas por falar no período do Holocausto, me conta aqui um fato marcante histórico no qual você aprendeu lá na escola. Comenta aqui algo que você aprendeu na escola, um período marcante que mudou todo o rumo da história mundial. Deixa nos comentários aí um período marcante aí pra eu estar lendo aí. E não demorou muito para o Hitler colocar seu plano. Assim que ele tomou o poder, ele já começou a perseguir os judeus. E esse regime autoritário do Hitler fizeram com que vários judeus abandonassem a Alemanha. Pegasse poucas coisas, mais ou menos umas mudas de roupas ali, uma malinha, ó, que picavam mula. Foi um desespero tremendo de fugir do tirano Hitler. Como a Europa tem vários países um coladinho no outro, eles saíam da Alemanha e migravam ali para regiões mais perto ali da fronteira. E a família da Anne Frank também teve esse mesmo caminho, mas porém com destino a Amsterdã, lá na Holanda. A família de Anne viu que uma hora ou outra eles poderiam ser pegos pelos nazistas, eles traçaram uma viagem rumo à Holanda. E Otto Frank pegou as suas malas e partiu rumo a Amsterdã. E o pai da Anne, como tinha uma mente de empreendedorismo, na sua chegada a Amsterdã foi questão muito fácil de adaptação. Ele se adaptou muito fácil a Amsterdã. E não demorou muito para ele montar uma pequena empresa lá em Amsterdã. Não entra com o judeu. O judeu, quando coloca uma coisa na mente ali, ó, os caras sabem negociar. Eles sabem aquecer a economia. Por falar nisso, eu contei uma história de judeus que moravam lá em Recife, hein? Vou deixar um vídeo aqui, ó, para vocês aqui, ó. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui, conta a história de 23 judeus no qual mudou o rumo de Nova York. Eles saíram de Recife e foram para Nova York. E lá, meu amigo, algo extraordinário aconteceu.
Enfim, mas voltando ao caso Anne Frank, o pai da Anne, como todos nós sabemos, montou uma empresa. Essa empresa até de fato foi bem sucedida, no qual ele fabricava uma matéria-prima lá para fazer geleias. Mas nesse período de transição, a pequena Anne ainda estava vivendo na Alemanha com a sua avó, na cidade de Aachen. Mas foi questão de pouquíssimo tempo para que a Anne Frank se juntasse de novo aos seus pais. E essa garotinha, assim que pisou no solo de Amsterdã, na Holanda, ela começou logo de cara a ter uma vida muito ativa, pois ela era uma garota muito diferenciada. E foi na escola, no ano de 1935, que a Anne ganhou a reputação de ser uma das garotas mais populares da escola. Ela tinha um brilho diferente, e você vai entender mais essa história e o porquê ela tinha esse brilho. Agora vamos dar um salto de 5 anos, pois em 1940 a Alemanha já estava participando da Segunda Guerra Mundial. E com essa guerra não demorou muito para que a Alemanha nazista invadisse Amsterdã, sendo assim, tornando a vida muito mais difícil e restrita dos judeus que viviam na Holanda. Agora pensa comigo, eles já saíram da Alemanha fugidos, rumo à Holanda. Aí os nazistas vão para a Holanda e continuam a perseguição. Aí, meu amigo, tudo fica tenso. E a ocupação das tropas nazistas no solo de Amsterdã foram responsáveis pela deportação de mais de 100 mil judeus. Mas aí você deve estar pensando, ok, os judeus foram deportados para a Alemanha. Sinto muito te informar, mas os judeus que estavam vivendo na Holanda não foram para a Alemanha. Os judeus não sabiam, mas eles estavam sendo transferidos para um campo de extermínio. Definitivamente a vida na Europa já não era mais fácil para os judeus. Os judeus que viviam de boa na Europa, depois do surgimento ali da guerra, ficou muito mais difícil para eles. E as convocações para os campos de concentrações, basicamente no começo, eram feitas por cartas. A pessoa recebia a carta ali e falava, olha, você foi convidado para ir tal X lugar. E já tinha vários burburinhos que essa carta ia vir uma hora. E muitos judeus, ao olhar aquela carta de convocação, que de fato era uma intimação, eles olhavam aquela carta assim e falavam, não, vai dar ruim isso aqui, eu não vou para esse lugar não, vai dar muito ruim. Os judeus sabiam, já sentiam que aquilo ali não era um lugar certo para eles irem. Foi um período muito triste que nós vivemos. É difícil de acreditar nisso, mas o Holocausto de fato existiu. Essa parte da história jamais pode ser esquecida, pois atitudes assim mostram como nós homens somos burros de cometer atrocidades como essa. É difícil de acreditar, mas um homem fez isso, acredite. Uma mente muito cruel capaz de matar milhares de judeus no Holocausto. E adivinha qual família recebeu essa carta de intimação? A sua mãe recebeu a carta, olhou e falou assim, ó, deu ruim pra nós aqui. E foi depois dessa carta que a vida da Anne Frank mudaria de vez por toda, colocando essa história como uma das histórias mais tristes da Segunda Guerra Mundial. E a família, assim que recebeu essa carta e já sabendo o que ocorria lá nos campos de concentrações, eles leram aquela carta e acabaram ignorando toda aquela situação de intimação que estava naquela carta. E a família de Anne se escondeu em um sótão, que ficava atrás da própria loja do Otto Frank, localizada na Prinsengracht 263 em Amsterdã, em 6 de julho de 1942. E saca só o que a família da Anne Frank fez para poder despistar os alemães ali, aqueles nazistas nebulosos. A família de Anne Frank meio que teve uma ideia para despistar ali os nazistas, para que eles ficassem um pouco longe do radar deles. O que eles fizeram? Eles escreveram uma carta, olha, estamos indo aqui, estamos bem, estamos indo para a Suíça. Aí aquela carta ficava ali no apartamento, aí os nazistas olhavam aquela carta ali, ah tá, eles foram pra Suíça, então nem vou procurar mais porque eles estão pra Suíça. Mas era uma carta no intuito de despistar ali a galera ali. Você há de concordar comigo que foi uma excelente ideia, né? Colocou uma carta ali sugerindo que eles fossem pra Suíça, né? Sendo assim, os nazistas nem iam mais que procurar aquela galera ali. Agora que você sabe que toda a família passou a se esconder em um sótão ali perto, e depois de 2 semanas no qual a família já estava bem alocada ali naquele sótão, a família de Frank foi acompanada pelo sócio do Otto, junto com a sua esposa e também o seu filho. Sendo assim, 2 famílias estavam alocadas no sótão. Aí ficou mais apertado aquele lugar ali, hein? Agora imagine viver aquela tensão ali, ficar escondido dos nazistas, sem poder fazer nenhum tipo de barulho para não poder chamar a atenção de nenhum nazista. Pois se os nazistas perceberam que algo de estranho estava acontecendo ali, ó, poderia todo mundo se dar muito mal. E como funcionava esse apartamento? Esse apartamento tinha uma entrada secreta. É simples, tinha uma passagem secreta que ficava logo atrás de um armário. A pessoa abria o armário ali e a família se realocava.
Eu quero destacar que um pequeno grupo de pessoas no qual trabalhava para o Otton, e o Otton também tinha uma secretária que o ajudou muito, chamada Miep Dias. Sendo assim, esses funcionários mais a secretária do Otton arriscaram suas próprias vidas para acobertar esse grupo de judeus que estavam ali no sótão, que podemos chamar de o anexo secreto. Basicamente, esse pequeno grupo de funcionários mais a secretária era de fazer contrabando de alimentos, trazer chá, trazer tudo o que aquele povo precisava naquele momento. Pois viver em um sótão sem a ajuda de ninguém seria muito difícil, extremamente difícil. Como que eles iriam se alimentar? Como que eles iriam pegar água? Não tinha para onde correr, eles necessitavam de ajuda. O pessoal que estava dentro do sótão precisava de muita informação para saber o que estava acontecendo no mundo externo, se a guerra acabou, se a guerra tem previsão que acabe. Eles estavam totalmente desconectados do mundo externo. E passados-se alguns dias, essas duas famílias acabaram recebendo mais um refugiado, que era o dentista da família Frank. E eu nem preciso dizer que esse dentista era de origem judeu. Mas comenta aqui o que você faria nessa situação. Viver isolado em um sótão, sem saber o que estava acontecendo lá na parte externa do mundo. Você concorda comigo que seria momentos de muito medo e aflição? E só de pensar que você poderia ser descoberto a qualquer momento? Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Mas com o passar do tempo era visível que a família tinha muito medo de ser descoberta naquele local. Afinal, eles não poderiam nem sair de casa. Eles ficavam trancafiados naquele lugar. Era tenso demais. Imagine só agora, pensa comigo. Eles tinham que ficar quietos durante o dia todo para não fazer nenhum tipo de barulho, para não chamar a atenção dos nazistas. Afinal, no depósito ali tinha várias pessoas trabalhando e qualquer tipo de barulho ali podia chamar a atenção. E era o que eles não queriam de fato que acontecesse. Como era um apartamento comercial, na região ali de baixo ali, muitas pessoas estavam trabalhando. Então, conforme as pessoas trabalhavam na parte de baixo, durante o dia ali, a família tinha que ficar, quietinha, meu amigo, sem chamar nenhum tipo de atenção, porque senão ia dar ruim. Imagine você se obrigar a viver trancafiado num lugar desse, em condições totalmente precárias para se viver, sem poder fazer barulho, sem poder tossir, sem poder fazer nada. A história vai ganhar muito mais força agora, e uma história muito bonita. Vale a pena que você fique comigo ainda aí para você conferir tudo isso. Pois a Anne tinha uma poderosa arma na mão, uma arma que ela poderia mudar o mundo. A Anne tinha ganhado da sua família um pequeno diário, e nesse diário ela passou ali a fazer as anotações diárias. Aquelas anotações do diário, seu primeiro beijo, sua primeira frustração amorosa, tudo nesse diário ela ia relatando com muito carinho. Aí chegou a guerra e não deu outra. Ela também começou a relatar no período de guerra o que acontecia com ela, com a sua família, toda a sua agonia, toda a sua aflição e outras coisas a mais que todas as garotas adolescentes começam a utilizar o diário para escrever e desabafar. E eu posso te dizer uma coisa, essa garotinha se mostrou muito madura para escrever aquelas anotações, pois mesmo vivendo em um período de guerra, ela conseguia ficar firme em escrever tudo o que ela sentia naquele período. E ela era apenas uma criança, e o que restava para a pequena Anne era fazer aquelas anotações do que ela sentia naquele período de guerra. E depois de 25 meses na clandestinidade, as duas famílias acabaram sendo descobertas pela polícia secreta dos nazistas, depois de uma denúncia anônima. E assim que a família foi descoberta, eles logo foram para um centro de detenção lá em Amsterdã. Porém, a história começa a piorar agora. Afinal, tinha um trem à espera dessa família. E esse trem que levaria essa família para um destino muito cruel, um dos lugares mais aterrorizantes do mundo. E em 1944, um grupo foi transportado em um trem de carga para o complexo de campos de extermínio da Alemanha. Então aí já sabemos que deu muito ruim para eles. O campo de concentração mais famoso do mundo, Auschwitz, que era localizado na Polônia, que estava sob o domínio dos nazistas. A princípio, até então, Anne Frank e Margot foram poupados da morte, que na grande maioria os judeus morriam na câmara de gás. Anne Frank foi enviada para Bergen-Belsen, que era um outro campo de concentração que ficava no norte da Alemanha. Infelizmente era assim que os judeus eram tratados. Triste período histórico que a gente viveu. E foi em 1945 que a pequena Frank não aguentou e acabou morrendo em 1945 de uma doença chamada tifo. E quando esse triste episódio aconteceu, a pequena Anne tinha apenas 15 anos. Há relatos que a mãe da pequena Frank morreu de fome em Auschwitz em fevereiro de 1945. Um fato curioso em relação a essas mortes é que o único sobrevivente foi o pai da Anne, chamado Otto Frank. Ele estava vivendo em Auschwitz, mas foi libertado pelas tropas da União Soviética naquele período. Sendo assim, o Holocausto foi um genocídio cometido pelos nazistas.
no período da Segunda Guerra Mundial. Estima-se que mais de 6 milhões de judeus perderam suas vidas naquele lugar. Momento muito triste da nossa história. Enfim, para resumir, todas aquelas pessoas que estavam no sótão, só uma sobreviveu. E assim que o Otto foi libertado pela tropa da União Soviética, ele tratou logo de ir para Amsterdã. Mas é aí que entra uma grande surpresa por parte do Otto. Lembra que eu falei que ele tinha uma secretária no qual estava ajudando ele ali? No período que as duas famílias estavam vivendo no sótão? Tinha uma secretária que estava ajudando ele com os mantimentos, para fazer com que ele sobrevivesse mais tempo por lá. E assim que a Miep e o Otto se encontraram, a Miep tinha em mãos 5 cadernos e também cerca de 300 papéis soltos com a escrita da Anne. A secretária dele tinha escondido esses papéis logo assim que a polícia chegou. Assim que a polícia chegou, ela pegou o papeizinho e escondeu. Otto sabia do potencial daquela garotinha. Sabia que a sua filha queria ser uma jornalista ou até mesmo uma escritora. Ele queria muito que aqueles papéis fossem publicados e que a sua filha Anne se tornasse uma figura conhecida no período pós-guerra. Pois tratava de uma visão de uma garotinha que estava vivendo uma guerra. Era uma visão do que ela via, o que estava relacionado à guerra em relação aos pensamentos dela. A guerra estava acontecendo, ela ia relatando o que ela achava sobre aquilo, o que estava acontecendo com os pais, tudo estava relatado ali. De fato era um grande achado, pois acredite, foram 2 anos vivendo na clandestinidade, tentando sobreviver dentro de um sótão. E o Otto, na ambição e no desejo que aquelas escritas fossem publicadas, ele compilou todo o manuscrito e foi em 1947 que aquele manuscrito foi publicado. Anos depois ele foi publicado também na América, em 1952, que tinha o seguinte título: O Diário de uma Jovem. Mas não para por aí, pois essa simples atitude de relatar um período caótico em um livro, vale lembrar que era um tempo caótico de muita guerra, deu para ver uma parte mais humana da história. Aquilo ficou muito mais humanizado, muito mais orgânico. A Anne também recebeu uma homenagem, que era a Casa da Anne Frank, que era um museu que ajudava a contar sua história de vida. E o melhor de tudo é que esse museu está aberto ao público. Lá você pode ver uma frase linda e maravilhosa como essa: o que está feito não pode ser desfeito, mas pode se evitar para que não aconteça novamente. Vale lembrar que é uma frase muito poderosa que vinha de uma garotinha. Vou ficando por aqui, mas eu quero saber o que você achou dessa história de fato. Você conhecia a história da Anne Frank? Comenta aqui se você já conhecia essa história ou se você conheceu agora. Se você é um cara curioso e gostou bastante dessa história, eu peço que você deixe o seu like. Você lembra daquele desafio? Uma meta de 20 likes? Me ajuda aí com seus 20 likes aí para eu ficar feliz. E também se inscreve no canal para você receber conteúdos parecidos com esse aqui. Agora que você deixou seu like e também se emocionou com a história, a única coisa que eu te peço é: seja feliz. Fui! Bertoli.